E aí, beleza? Tudo bem, Franca? Boa noite. Bom dia. Faltou boa tarde pras pessoas, né? Boa Faltou o tarde, boa terceiro. madrugada. É, Boa vida. boa. Boa dinâmica interativa, dinâmica pacífica. Não é não? Essa conversa não está repetida, não, Franca? Esse tópico me parece que Mas nós estamos já foi. reabordando alguns tópicos com mais conteúdo. Ah, entendi, é um upgrade. É que na verdade o Meia-Noite fez um implante de pênis. Aí a gente tá refazendo os áudios pra ele não ficar triste, entendeu? Pra ele aparecer na foto pirocudo, entendeu? Tô brincando, é que nós estávamos trabalhando em uma certa camada e essa camada ela foi transcendida. Nós rompemos o ímen da humanidade, entende? E nós estamos agora aprofundando um pouco mais com a devida lubrificação para que possamos estruturar melhor esta camada mais profunda dos campos. Por isso que alguns tópicos estão sendo reabordados com mais simplicidade, maior amplitude e direcionamento adequado. Então vamos falar da dinâmica instintiva do medo. Tudo bem? Combinado. Nós aprendemos que o instinto é algo expressivo. Ele vem com uma essência de movimento natural e trabalha em uma dinâmica ambiental, tendo como objetivo desenvolver uma interação com foco na vivência. Todo padrão de sobrevivência é contra-instintivo. Isso já quebra uns paradigmas aí, né, ô Tchuli? É verdade. Todo padrão de sobrevivência é contra-instintivo. Toda ideia histórica e social de sobrevivência é uma mentira estrutural com foco na política do medo. Até aqui, beleza? E, Franca, como você definiria o que é um padrão de sobrevivência? Todo padrão de medo, que é uma constante, dentro do conjunto medo, ansiedade, agonia, angústia, taquicardia, qualquer tipo de pânico, tudo diferente do bem-estar, e esse bem-estar é relativo a cada observador, é um processo não natural. Vamos à historinha, tá beleza? Tá, beleza. Lá vem o Senhor Leão. Senhor Leão está com fome. Lá está a Senhora Gazela. Senhora Gazela está correndo e saltitante. Tranquila, pele tranquila, facinho de ser rasgada pelo Senhor Leão. De repente, vou pôr uns efeitos sonoros aqui, vai ficar legal, hein, Tchuli? Oh. Olha. De repente, aí tan 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 tan. De repente, ela percebe a presença do leão. Sobe uma energia, um ponto de ebulição instintiva que solta em seu sistema biológico uma série de reações a preparando para condições onde o ambiente tem um leão. Então ela tem um aumento da frequência dos batimentos cardíacos, aumento da pressão sanguínea, ela tem uma inibição instantânea do sistema digestivo para que toda a atenção vá para a musculatura e reflexos.
ela tem uma inibição do sistema de proteção natural do corpo, para que ela tenha total atenção na reação diante das ações do Senhor Leão. E dentro desse conjunto de reações, nós podemos fazer um paralelo metafórico com os seres humaninhos. Todos os padrões que os seres humaninhos relatam dentro do conjunto estresse ou qualquer patologia que venha de uma disfunção a um ambiente pós-moderno é um padrão de sobrevivência. Então, qualquer dinâmica fora da tranquilidade é um resultado de um padrão de sobrevivência. Vulgo padrão de falta. Entende? Minha amiguinha do peito? Entendo. Então, por que a gente tá falando disso? Porque existe claramente uma política do medo e uma condição do medo como um meio inevitável. Mas nós vamos introduzir aqui uma política de variáveis, onde o medo é apenas uma variável considerada para que nós tenhamos condicionalmente conceitos sujeitos à nossa agência. Então, a base que favorece essas variáveis possibilita o nosso julgamento, usando como ponto focal, contraste e referência o nosso desejo inicial, o nosso foco inicial. Um exemplo normal aí. O ser deseja ir à padaria. Você vai à padaria, Juliana? Olha, Tranca, eu não vou à padaria. Que triste a sua vida. Pois é, tá vendo? Mas aí tem outras coisas que não padaria. O mundo é bondoso, né? Exatamente. Você vai na lojinha de como é? Tacos. De tacos. Tacos. Você vai na lojinha de tacos? Também é bom também. É bom também, mas eu também não tenho o hábito de ir na lojinha de tacos. Ser cavernoso do caralho, é isso. Sai de casa nem fodendo. Então vamos lá. Então o ser tá indo lá, mas ele tem medo de andar na rua. O medo pode ser um trauma gerado através de um resultado de experiências que condicionaram o ambiente virtual na psique do mesmo. Isso também é novo, hein, Tchuli? É verdade, porque aquele medo, digamos assim, esse programa do medo que ele está montando é um programinha virtual, porque não só um programa. Imagina que tem um sistema operacional e tem uma área de trabalho. Nós tá foda, hein? É o Bill. Eu tô saindo com o Bill. Tô saindo com o Bill. O Bill é da hora. Então... Então, imagina que a consciência é a área de trabalho do cidadão. Mas nós temos muitos programas que possibilitam uma área de trabalho rodando lisinho, né? Uhum. Então, nós temos ali um software que possibilita qualidades gráficas e programas minimamente intuitivos. Ok, né? Mas tem toda uma estrutura por dentro daquela interação que o ser não percebe na sua área de trabalho, a não ser que ele seja um cara entendido como tranca-rua, né? E essas estruturas vão estar ativamente fazendo a construção virtual da experiência dele, seja a experiência de caminhar até a padaria para comprar o pão, ou ir comprar um taco, ou até decidir nem sair de casa porque a rua é perigosa. Isso, agora você imagina que os homens podem ter filhos e o Bill casou com Elon, beleza? Aí nasceu um carinha e inventou um sistema operacional perfeito. Tá beleza? Tá, lançou o Tesla Soft.
Não precisa ser Tesla, pode ser outro nome. Vai que o filho não quer usar o nome do pai, quer fazer uma carreira do zero, né? Tem razão, Dos lançou a pais, própria né? empresa Tem dele, isso. exato, não é derivada. Esquece da historinha, só pra trazer leveza. Tudo bem. Então, temos aí um software perfeito. O único software, o sistema operacional perfeito, que poderia ser perfeito, é um sistema operacional que aprende com o ambiente e se adapta ao mesmo, não é verdade? Exato, e corrige seus próprios bugs que forem aparecendo. Isso. Então, é como se a consciência fosse um sistema operacional. E todos os dados que ela vai recebendo, ela vai qualificando, classificando e estruturando em dinâmicas de variáveis. Então, nós temos um estado de equilíbrio, chamado paz de espírito, que estabelece de forma coesa condições desse ambiente virtual rodando em segundo plano, possibilitando uma área de trabalho, consciência. Até aqui tá ok? Até aqui tudo tá Quando ok. o ser tem medo de andar na rua, ele tem em seu ambiente virtual um código que dá informação a ele de que a rua é igual à morte, de que a rua é sofrimento, de que a rua não é bom. O que adianta você trabalhar na área de trabalho? Não, adianta você mudar as condições do ambiente virtual daquele ser. E a única forma de fazer isso é quebrando essa política do medo. Esta dimensionalização do medo constante e essa problematização do indivíduo. A única forma de favorecer uma interação saudável, uma equalização homogênea, com efeito direto na vida do ser, é quebrando esta política, essa sociopolítica do medo, que traz como referencial inercial a culpa, que traz como referencial parcial o direito à oportunidade. A oportunidade não é uma variável parcial. Mas até aqui não é novidade pra Tchuli, né, Tchuli? Francamente, a única pergunta que me fica é como fazer essa equalização saudável e quebrar a sociopolítica do medo num ambiente onde ainda existem predadores? Nós vamos fazer aqui uma metáfora com a termodinâmica e usar a equação de estado. Agora foi pesado, hein? Gostei, não, tô Agora foi. Nós usamos variáveis macroscópicas como exemplo, tendo como foco uma dinâmica interativa de troca de fatos e a somatória de efeitos. Como assim? Bom e velho exemplo. Nós temos um efeito bem definido através da história, com os predadores. Qualquer predador hoje é minimamente burro, porque o resultado é ruim da sua ação predatória. Ele sempre vai ter uma ação, um resultado ruim. Se você chega ao predador e informa isso, que ele vai ter um resultado ruim, inevitavelmente ele deixa de ser predador. Então temos um foco sempre no agora e trazendo uma equalização das ações no estado do agora, com clareza e transparência, trazendo este meio que define as características de um ambiente onde existem tanto predadores como vítimas, onde todos têm direito à expressão e cuidado, não importa o tipo de cuidado. Então, essas
peculiaridade de cada ser são levadas em consideração. E essa constituição é material do ecossistema como um todo. A única forma de quebrar a política do medo é trazendo uma dinâmica interativa com foco na paz. E essa dinâmica não é nova, ela nasce, ela floresce em um ambiente adequado. Então essas restrições das interações problematizam o próprio meio. Como eu disse, o referencial variável às oportunidades que nós temos sobre discriminação das mais incríveis e horrendas formas é um ponto de raiz. É um ponto que funcionaliza a razão da própria falta e a razão de qualquer princípio de interação nesta dinâmica. Agora que já deu uma reboladinha, nós já seduzimos os campos, vamos aqui no ponto focal, né? No start, tá? Vamos supor, Tchuli, que você é ali funcionária, secretária. Tudo bem? Posso usar você como exemplo ou vamos usar ser A? Ser A, você não vai gostar, não vai se colocar nessa posição, vai ficar brava, vai brigar comigo. Tô aprendendo. Jamais. Nunca. Então, nós temos a secretária, 2 filhos e trabalha para um rico banqueiro, tá? Cara do banco, predador. Secretária, dentro das normas sociais, considerada atraente, vulgo gostosa, tá bem? Só ganhou a vaga por isso. Então nós temos variáveis dependentes do emprego. A mãe é solteira, 2 filhos, precisa do emprego. E essa variável dependente bloqueia uma independência desse processo. Como é que essa mãe trabalhadora, neste cenário horrível, predatório, vai conseguir resolver o seu problema uma vez que ela precisa do emprego? Obviamente, ela não vai esperar o sistema mudar como um todo, né, não, Tchuli? Até aí ela já tem o 3º filho do assédio que ela recebeu. Então, não, depende. Se estamos num país desenvolvido com direito ao aborto, ela tem direito à agência de não ter aquele filho também, né? Saímos do vitimismo desse tipo também. Não tá nesse país, tá na terra Brasílias. Entendi, porque esse também é um tipo de predação do portal uterino, digamos assim, feminino. Concordo plenamente. Meu voto é que os homens tenham filhos e quando faz essas merda, o filho nasce pelo cu lá no sistema dele, entendeu? Mas também não resolve, tranca, de qualquer jeito. É um filho que não foi planejado, querido e conscientemente desejado. Não, a gente troca o filho por uma pedra. Não tem problema, entendeu? Ok. Não precisa ser filho. Uma pedra nos rins. Não precisa ser no rim. Uma pedra no... Desenvolve uma pedra no intestino. Fica mais fácil, entendeu? 1,9 kg, 52 centímetros, sabe? Predadores, pensam bem. Outra que a rua pode castigar, né? Não? Mas não é castigo, uma consequência. Exatamente. Não é castigo, é consequência. Já dizia a justificativa dos castigadores. Aí... Então vamos lá. Então, essa interação de dependência de profissional, ela em sua raiz é equivocada. Porque profissionalmente todos devem ser independentes, sabendo das suas funções. Se você passa por isso,
A equação é a seguinte. Você cria uma aura de independência. Que isso? Há uma transferência de desejo quando você sai da dependência e quebra a política do medo. Você faz assim, ó, Tchuli. Eu tô falando, tô reduzindo palavras porque eu tô pop, entendeu? Você sai do estado de possível vítima através da negação da política do medo e você faz uma transferência deste desejo, um efeito de transferência reverso. Como, Tranca-Rua? Como? Esse sistema de falta é pautado numa demarcação onde o território é do chefe. Isso é mentira. O território não é dele, o ambiente é comum. O único território dele é o ambiente pessoal dele. O que ele faz é estar em um papel. Logo, diante deste novo ambiente de independência, onde o ambiente profissional é comum e não do seu chefe, você traz padrões que constituem uma mulher protegida. Como isso? Você fala, eu sou protegida, eu não sou assediável, eu não desejo ser assediável, e eu não pertenço ao ambiente e ao território daquele ser que tenta me assediar. Quando isso acontecer, você quebrou a política de medo e você trouxe uma equação de estado. Uma equação de estado não variável sobre seu desejo de não ser violentada. E você fala, o ambiente é comum, e nesse ambiente comum, eu não desejo passar por isso, e eu não estou à mercê neste ambiente do meu chefe. Tranca, mas eu não quero entrar numa afronta, esse é o meu medo. Não quero afrontá-lo, porque a minha situação é de dependência deste valor. De fato, você depende do valor, não do chefe. Você não vai afrontar o chefe. Não vai afrontar o abusador, o predador. Afrontá-lo seria um ataque à própria vulnerabilidade, que é a raiz que gera o predador. O que você faz é se soltar daquelas amarras e assim, tendo uma ação que equaliza o seu estado, você sai de uma variável dependente para uma variável independente deste processo doentio do chefe. E ele perde o tesão em você. Secretária, mas a gente pode substituir os atores da nossa história e trabalhar aí na conscientização das vítimas que não são problemáticas, defeituosas e não são inferiores. Muito pelo contrário, a atenção é para as vítimas nesse momento. E por que agora? Porque nós fizemos mudanças irreversíveis na estrutura e uma vez que ela fala eu não, ela sai da política do medo e recebe os downloads by Tranca. Entendeu, Tchuli? Tranca, isso vale também para a pessoa que não deseja ser vitimizada em nenhum nível? Quer dizer, você não deseja ser assaltado, você não deseja Sim, entrar você em não é. grandes transações econômicas onde você paga juros mais altos do que seria digamos assim, o justo para aquela situação, em padrão de igualdade, Sim, etc, etc, etc. exatamente. Você sai do universo do abuso do mais fraco. Isso, você sai do universo territorialista do forte e você vai para o universo comum, ambiente comum, de expressão dos comuns ali, de maneira comunitária, olha aí. Então você vai do feudalismo para o comunismo. Não. O comunismo tem seus pontos ótimos,
mas é um termo que nós não trabalhamos ainda nos campos. Então, Mas vamos a com gente tá calma, falando de Tchugui. comum, 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 O comum, comunismo, comum. então, o comum comum com uma descrição favorável dentro de um código de ética com seres extremamente saudáveis. Aí sim, concordo com o termo comunismo. Então vamos redefinir. Comunismo Você com os vai seres pro... doentinhos, não bom, não Não, bom. mas não seria um comunismo. Nós vamos para o sistema de simetria de direitos, de Então, proteção e cuidado. exato, refaz a frase com o final, simetrias de direitos. É só isso. Só tudo isso, né, Tchugui? Entendi. Na próxima a E, gente fala sobre metáforas de processo isobárico, isotérmico, essas coisas. Tranca, mas e se a pessoa faz isso e mesmo assim ela continua se vendo em situações onde a simetria de poder ali leva ao que ela qualificaria como um abuso dela? Provavelmente ela não consegue sozinha acessar camadas ou tem padrões no seu ambiente virtual tão profundos que não são acessíveis a ela, então ela precisa de um técnico de ambiente virtual. Aí ela nos procura. Nós ajuda. Mas não tem alguma técnica, algum método, uma coisa que ela possa implementar ela mesma? Foi o que eu disse lá no início, já expliquei. Se ela não consegue nesse nível, ela procura ajuda. Entendi. Se você tenta fazer esse jumper pro ambiente comum, fora desse sistema, onde não roda esse sistema operacional da política da sociopolítica do medo É, e sociopatia do medo e o da, domínio daquele ambiente está sobre o chefe, isso é uma mentira. É uma mentira social. E você isso, pode sair disso. da exploração e predação do mais fraco. Sim. Ah, então, se a pessoa não consegue fazer esse jumper pro ambiente comum maior, onde ela já tem uma simetria de direitos de proteção e cuidado. Então, se ela não consegue fazer esse jumper sozinha, ela Isso. procura atendimento, busca ajuda. Isso. Entendi. E se ela consegue fazer esse jumper sozinha, tá tudo certo. Segue a vida, seja feliz. É, não precisa. É porque às vezes certas crenças, subdesejos estão muito profundos. Então não dá para aqui passar uma receita de bolo geral, pelo menos por enquanto, porque o sistema ainda não recebeu tantos dados. Só do fato de você poder sair do ambiente de domínio do predador, eu já considero uma avanção, mas a Chuli é chata pra caralho, né? Não, só do fato da pessoa já desejar sair desse ambiente, todo o resto já se torna possível. Exato. Então é possível sair do ambiente, é possível fazer sozinho, com certo nível de complexidade. Com mais complexidade, você procura a gente que a gente resolve. Não tem dinheiro, não tem problema. Tem dinheiro, não tem problema. Franca, qual o papel das coroas na cocriação dessas peças? Que é uma peça, Se um você é psicodrama. predador, tem coroa, tem a coroa é predador. Se você é vítima, a coroa é vítima. Entendi. Então, esse ajuste é feito, digamos assim, ao indivíduo desejar diferente, é como se fosse um efeito cascata em muitos níveis. É um efeito Se cascata o indivíduo multidimensional. deseja diferente, ele tá aqui, a coroa já tá recebendo aporte. Entendi. Relaxa e goza. Porque, deixa eu ver se eu estou entendendo. Porque se a coroa fosse mais preparada, se a coroa do ser já estivesse fora desse padrão, o próprio Exu na coroa do ser já não permitiria que aquela situação da secretária sendo abusada pelo banqueiro predador viesse a se manifestar. Sim, eu já vi casos do Exu falar, não, isso é comum, é bom pra evolução dela. Entendi. Esse aí também vai ter uma pedra no destino astral dele. Exatamente. Eu vou propor. As minhas propostas de emenda constitucional nunca são aceitas. Eu sou o ser que mais propõe. Eu sou um ser ativo no Congresso, entendeu?
Ninguém aceita. Eu sou o ser que foi eleito com mais votos, mais votos. E as minhas propostas não são aceitas, ô tio. Aqui fica meu repúdio. Você não acharia legal? O cara foi predador, já começa a desenvolver a pedra lá no intestino. Bom, eu acho que pelo menos já dá uma certa incapacitação biológica à ação predatória. Então ele fica pelo menos um pouco mais lento. Porra, mas imagina a cólica intestinal com a pedra crescendo lá no intestino grosso. Ô, caralho, isso é da hora. Isso já implementa um certo sistema de proteção. Exatamente. E se for muito abusador, radioativa. Pedra radioativa. Elementos de urânio, né? Lá na pedra. E dessa mesma maneira, então, a coroa, vamos supor, de uma criança que está inserida num ambiente familiar onde o pai ou a mãe abusa físico ou emocionalmente dessa criança, que é o mesmo padrão de predação, do ser mais fraco merece abuso e não proteção. A coroa desses seres também... é vítima. Entendi. É uma bosta. Lembra que eu disse que era pior do que falavam? Entendi. Então, digamos assim, o padrão vitimista também está na coroa do ser, da criança que ali está, níveis. Porque senão o próprio Exu que acompanha o ser poderia e deveria e tem a liberdade operacional de evitar tudo aquilo. No sistema antigo ele seria submisso. Como assim? No sistema antigo ele não pode fazer nada porque ele não é tão alto, tão evoluído quanto o chefe da coroa da família, lá do pai ou da mãe. Eita, tá precisando uns eixos revolucionários aí pra... É porque veio 2 problemas a ser solucionado aqui. Eu tava ouvindo. Vocês estão ficando bom pra mais de metal, viu? Puta que pariu. Depois a gente se revolta, dá um show, aí fica bravo. Entendi. Então o processo se manifestava a nível da 3D, mas ele, para se manifestar a nível da 3D, ele precisa ser sustentado multidimensionalmente em todos os outros níveis. Então, se eu observo um processo patológico na 3D, aquela patologia, ela está também, entendeu? A patologia é, digamos assim, fractal multidimensional. Pelo menos 8 para cima e 8 para baixo. Então ali também há uma coroa, digamos assim, num padrão patológico. A coroa da coroa, pelo menos 8 dimensões para cima e 8 dimensões para baixo. Pelo menos 8 dimensões de arquitetura e 8 dimensões de indução. Entendi. Posso contar uma fofoca? À vontade. O cu quente do Peninha tá derretendo no inferno. Então é normal as pessoas terem uns sonhos aí com muita água. Que o inferno mais profundo ele não queimava porque era quente, ele queimava porque era frio. Como então assim? O Peninha do cu quente tá derretendo, então o emocional o emocional não é mais sólido e enraigado, ele tá se tornando maleável como deveria estar sempre. Maleável, adaptativo, sustentador. Barquinho precisa mais ser arrastado no gelo, ele pode flutuar, entendeu? Nossa, Trank, não entendi as referências, mas tudo bem. Por que não era quente, era frio? Não entendi. Porque tem as historinhas aí que falam que o inferno é muito quente, né? Depende. No inferno de Dante, o nível mais profundo do inferno é gelo. Então, é gelo. Pelo menos eu vi assim. Sei lá, foi como o Dante Alighieri viu. As fofocas medievais. É assim. E aí, o cu quente do Peninha derreteu, tá derretendo, entendeu? Então, não é mais sólido. A arquitetura não é mais sólida, ela é maleável à independência e singularidade de cada ser.
Não tem mais um molde. Seu barquinho flutua e vai pra onde quer. Não precisa mais. Lembra antigamente pegava aquelas tora e ia girando as tora pra arrastar o barco em cima do gelo lá no norte? Não tinha isso? Ajuda aí, pô. Olha, eu não lembro, Tranca, mas Você eu não confio na lembra? sua Não é palavra. da sua época? Não, não é da minha época. Quando o barco era construído, ele tinha umas toras no chão, várias delas. Elas iam girando para levar o barco à água. Ele saía da terra e ia para a água. Quando entrava na água, ele ficava ali navegável, né? Quando era bem feito. Quando era mal feito, afundava. Então, então não é mais, não é um terreno sólido. A arquitetura de sustentação é maleável, é líquida. Então é possível que algumas pessoas que antes tinham muitos pesadelos tenham sonhos fofinhos com muita inundação e muita água. Mas sem medo, sem desconforto. Uma coisa... Fica tranquilo. Se tiver quentinho é porque você mijou na cama. Mas por que isso afetaria os sonhos das pessoas? Porque as pessoas são sensíveis, elas têm mediunidade. Elas captam. Ainda mais aquelas que não entram na historinha de novela mexicana que a gente inventou das guerrinhas, né? É verdade. As mais estáveis têm um nível de sensibilidade. Então eu tô falando, ó, se você sonhar com muita água, relaxa que é normal. Entendi. E é capaz de começar a ver uns bichos também. Bicho, animal elementar. Bicho parece monstro. Que são animais Existem muitas raças de animais que o ser humano não enxerga. Então é capaz de você começar a ver alguns bichinhos alados que não deviam voar. Pelo menos teoricamente. Então é normal você ver umas baleias voando, uns golfinhos andando por aí. É, em sonhos, né? Elementais. No mundo dos sonhos. Depende do grau de mediunidade do ser. Às vezes de relance, tá lá na praia, chupando seu picolé. Você olha de relance, tem uma baleia voando. Aí você olha de novo, ela sumiu. Possível. Entendi. Então, como é que é? Relaxa que no período de transição coisas anormais são meio normais até o fim dos ajustes. É, não, relaxa, é normal, não fica com medo. Não tenha medo, eu vou pôr devagarzinho. Alguma dúvida, Tui? A dúvida é se essas coisas, se qualquer experiência, porque usando o exemplo que você deu da secretária que não deseja mais experiência naquele ambiente, da mesma forma, essa experiência que você mencionou, do ser ver algumas coisas que antes ele não via, mas se em qualquer momento isso se tornar desconfortável para aquele ser, ele pode usar o mesmo processo que você exemplificou, de dizer, olha, não estou gostando, eu desejo uma experiência mais tranquila. Sem dúvida. Igual você disse, o ambiente é comum e nesse ambiente comum eu não desejo passar por isso. Isso, não há nenhum problema. Entendi. Então você sempre pode pedir ajustes para o bem-estar dele. Graças a Deus. Entendi. Muito bom. Então é isso. Paz aí. Até a próxima. Gratidão, Tranca.